A próxima palestra tem como título Eficiência e Qualidade dos Serviços Privados e será ministrada pelo senhor Wilson Carlos Gomes Coelho. O palestrante é diretor-presidente da Agência Municipal de Serviços Públicos, delegados de Cachoeiro de Itapemirim, AGERSA, engenheiro pela Universidade Federal Fluminense, com ênfase em sistemas elétricos de potência e MBA em projetos, execução e controle de engenharia elétrica pelo Instituto de Pós-Graduação. Acumula experiência nas áreas de gestão empresarial e planejamento municipal. Para o nosso aplauso inicial, o senhor Wilson Carlos Gomes Coelho. A gente vai tentar alinhar algumas coisas e falar sobre a questão da eficiência na qualidade dos serviços prestados, né? A avaliação que a gente faz sobre a prestadora de serviços que atende o nosso município. Então, hoje eu estou como diretor-presidente da AGERSA, que é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegado de Cachoeiro de Itapemirim. A gente não cuida somente do saneamento, a gente cuida do transporte coletivo, né, municipal, e existe a possibilidade de a gente absorver agora a manutenção de iluminação pública da cidade, a coleta de resíduos de lixo também, de forma que a agência, hoje, ela é multissetorial. Ela criou condição para que esses outros serviços pudessem ser delegados. Mas a gente vai tratar especificamente do saneamento e, mais especificamente, do esgotamento sanitário. Só para contextualizar, Cachoeiro passou pela história que todo município passa, né? Inicialmente, no início do século, a atribuição de coleta do saneamento era particular, onde cada família tinha a responsabilidade de cuidar da água e dos seus resíduos. No início do século XX, com o advento da energia elétrica, Cachoeiro, no estado, foi a primeira cidade a possuir geração de energia elétrica com água, né, na Ilha da Luz, local onde o Bruno, né, com a BRK, reinaugurou a PCH, no mesmo local, isso lá no ano de 1903, 1904. Então, com o advento da energia elétrica, o sistema de bombeamento, Cachoeiro começou a ter um serviço particular com a capacidade de 700 litros de água por minuto, mais uma água com tratamento bem precário, né? Nos anos 30, essa mesma companhia de serviços reunidos em Itapemirim já operava nesse ramo de bonde e abastecimento de água da cidade. Nos anos 40, década de 40, o prefeito, ele resolveu, né, absorver, trazer para o município essa responsabilidade. E em 1963, posteriormente, foi criado o SAAI na cidade de Cachoeiro. E ele seguia aquele modelo de saneamento tradicional, nacional, né, que passou a ser administrado em parceria com o governo federal durante o regime militar. Com o fim do regime militar, né, o Planasa e a Funasa, elas deixaram de atender diretamente, né, em termos de município, de investimento, né, e aí a qualidade do serviço despencou. Despencou até o ponto em que, já foi citado pelo Bruno, em 97, ainda era administrado pelo SAAI, foi feito um diagnóstico municipal, né, e não foi encontrado condições do SAAI resolver essa questão dos investimentos, e o prefeito da época publicou um edital para licitar o serviço de água e esgoto, já foi mostrado pelo Bruno anteriormente, né. Interessante é que o interesse primário desse edital, ele era para que a empresa reunisse melhor capacidade de investimento para resolver aquele déficit que foi apontado no diagnóstico. E, logicamente, associado a isso a tarifas módicas. Então, venceu o grupo com essa maior capacidade de investimento e foi
assinado o contrato 029 lá em 98. Né? Então, com isso, surgiu a AGERSA. Ela foi criada no município em decorrência desse contrato 029, lá em 98. De forma que, em 1999, o município criou a AGERSA e, já foi falado aqui também, a primeira agência reguladora municipal do país, é a AGERSA. Pois bem, vamos falar um pouquinho desse contrato. Não, pode deixar, pode ficar tranquilo que eu não vou cair, não. Tá bom, obrigado. Esse contrato, ele define como objeto, especificamente, o abastecimento de água tratada e coleta de esgoto, né? Somente no perímetro urbano do município. Então, ele deixou de fora as localidades do interior, no primeiro momento, e o atendimento rural também não foi contemplado. E as metas desse contrato, elas foram inicialmente determinadas pelo edital de concessão, que estabeleceu uma quantidade de redes a serem executadas, bem como a construção de estações de tratamento. Isso lá em 97. Então, foi feita uma previsão, o prazo contratual era de 30 anos, então foi feito foi traçado um cenário de crescimento da população e, em função disso, desenharam as necessidades da época, né, de investimentos para atender essa área inicial. E o objetivo primário, exatamente, era mitigar o déficit que o SAAI havia deixado. Bom, via de regra, esses contratos de concessão, eles são instrumentos incompletos, com essas fragilidades que eu falei, ele não contempla todo o município, e também trabalha em cima de suposições de crescimento, né? Uma vez que tratam dentro de longo prazo, né? No caso de 30 anos, e foi pautado em cima de cenários. Então, com isso, com o passar do tempo, novas demandas fora das áreas foram definidas, né? Muitas localidades começaram a apresentar problemas, e o próprio município cresceu além da previsão inicial. Então, foi necessário aditivar o contrato. Então, esse contrato assinado lá em 98, hoje, nós já temos 10 termos aditivos. Então, na medida da necessidade, ele sofre alterações e amplia o escopo de atuação. Então, hoje nós já estamos com 10 termos aditivos. Bom, o que ele trata essencialmente? Então, na cláusula 2ª, onde ele define o objeto, né? O presente contrato tem por objetivo a concessão em caráter de exclusividade pelo poder concedente, gestão integrada do sistema de serviços de saneamento básico de água e esgoto. Então, o saneamento, ele foi entendido na época como água e esgoto. Águas pluviais e tratamento de resíduos, não. No perímetro urbano do município, como falei, incluindo aí aqui, operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação, exploração e cobrança direta do usuário do serviço, abrangendo ainda estudos técnicos, serviços e obras necessárias ao longo do período. Então, esse foi o objeto. Então, deu plena liberdade de atuação para o novo operador. Um comparativo da época que começou a vigorar o contrato, o Bruno já desenhou anteriormente algum desses números. Então, nós fizemos um comparativo entre 99 e 2016. Em termos de rede de distribuição, na época, 99, 347 mil metros de rede. E o ano passado, 677 mil metros de rede em caso de abastecimento de água. Estação de tratamento de água. Tinha uma no centro produtor ali, onde é a Ilha da Luz, e 2 estações de tratamento, distribuídas ao longo dos municípios. Hoje, nós estamos com 7 estações de tratamento, uma na sede e 6 no interior. Já foi ampliado.
Capacidade de reservação. Tinha 11 reservatórios de água na sede, com uma capacidade aí de 8.500 metros cúbicos de água, para atender toda a cidade. Passamos a 25 reservatórios na sede, com 18.000 metros cúbicos, e 8 nos distritos que foram construídos, envolvendo aí 1.200 metros cúbicos. Então, houve um crescimento considerável do sistema ao longo desses anos. Semelhante à questão do esgotamento sanitário. A rede coletora era de 280, passou a 540 mil metros. Estação de tratamento, tinha 4, que tinha uma lagoa na cidade e 4 fossas sépticas. Não fazia, efetivamente, tratamento de esgoto, era lançado direto no rio. E hoje tem 11 estações de tratamento de esgoto, sendo uma na sede e 10 no interior. Melhorou bastante, mas não é suficiente. Em termos de investimentos, né? Então, nós fizemos aqui um ranking, elencando desde 2000 até 2016, são valores não corrigidos, só para ter o comparativo. Atualizando, sistema de água, nós computamos a 137 mil milhões em investimento ao longo desses 10 anos, 16 anos, 17, e o esgoto em torno de 150 milhões, que foi investido na cidade. Foi construído, como o Bruno falou, uma pequena central hidrelétrica que monta aí em torno de 46, 47 milhões. Então, esse foi o investimento trazido, né, pela concessionária. Destaco aqui que a Lei 11.000, faltou um aqui, 445, ela foi editada, publicada em 2007, e todo esse período aqui, Cachoeiro já estava investindo com a concessão. Então, hoje, a gente tem um resultado aí considerado bom, né, a nível nacional, mas isso aí é fruto dessa decisão anterior à publicação dessa lei, quando lá em 98, 97, foi decidido terceirizar, né, esse serviço. Chegando à Lei 11.447, logicamente que ela definindo novos critérios, nós tivemos que fazer adequações. Então, na época, em 2011, o município ele elaborou o seu plano municipal de água e esgoto. Foi publicado esse decreto municipal em 7 de novembro de 2011. Então, ele adequou o contrato a essas necessidades definidas pela Lei 11.445. Ampliou, e com isso foi firmado o 9º termo aditivo, na época, modificando alguns termos do contrato, né? E novas áreas urbanas foram incluídas, inclusive no interior também. Então, o 9º termo aditivo, ele modificou o escopo do contrato, né? E ele tratou também de metas relacionadas a índice de perdas, que o Bruno citou. Todo esse monitoramento, ele é feito baseado nesse 9º termo aditivo, índice de cobertura de serviço, a universalização, fórmula de cálculo para índice de atendimento e o reajuste para garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Logicamente, que o contrato, ele quando foi concebido, ele tinha uma vigência de 30 anos e uma realidade traçada pelos cenários. Com a expansão e ampliação dos serviços, houve a necessidade, né, de mexer com o prazo do contrato. Então, o edital ele facultava que o contrato poderia ser ampliado em mais 20 anos. Isso foi feito no 9º termo aditivo. E
para a necessidade de investimentos que foi traçado nesse 9º termo, de inclusão de várias regiões, foi definido um aumento tarifário além daquele que era praticado. Mas de forma que, pelos valores que eu vi apresentado aqui da CESAM, hoje a tarifa de água e esgoto em Cachoeiro, ela é inferior àquela que a CESAM pratica. Então, a tarifa de Cachoeiro é inferior. E ela assegura uma fatia considerável para cobrir esses investimentos que foram citados aqui. Bom, especificamente agora o assunto, né, que é a questão do esgotamento sanitário, nós assumimos a Gersa em janeiro desse ano. E a concessionária apresentava esses índices, aos quais o Bruno citou aqui, de atendimento de 98%, e o esgotamento sanitário, 96% desses 98%. Só que, ao andar pela rua e observar o rio Itapemirim, a gente começou a perceber que tinha uma coisa errada. Porque a gente vê ainda, lançamento de esgoto no rio, as bocas de lobo da cidade, da rede pluvial, a gente sente o cheiro de esgoto, então tem uma coisa errada. Então, nós, na Gersa, resolvemos fazer uma fiscalização mais minuciosa dessa rede, para ver como é que ela está construída, como que ela está conectada até chegar na estação de tratamento de esgoto. Então, aqui, ó, nessa região aqui, é o bairro Coronel Borges, onde tem a estação de tratamento de esgoto. Nessa curva aqui, ó, mais ou menos. Então, todo esse esgoto aqui da cidade é direcionado para essa estação. E essa comunidade aqui que está abaixo, o esgoto é coletado e bombeado até a ET. Então, a gente começou a fiscalizar as saídas da rede pluvial e mapear a rede. E resolvemos dividir Cachoeiro em subbacias. Então, pegamos a topografia da cidade e, seguindo o curso natural das águas pluviais, a gente passou a querer entender como é que a rede está pautada ou distribuída e construída na cidade, né? Então, nós já fizemos levantamento de todas essas identificações aqui, ó, que está em verde. Nós já temos esses diagnósticos prontos, que eu vou mostrar. Essas em amarelo estão em andamento, e essa em região em branco aqui, cinza, né? Ela ainda vai ser desenvolvida. Em 10 meses, a gente não deu conta de tudo. Antecipando, por exemplo, todo esse esgoto dessa região aqui, ó, ele é drenado por um córrego até ser lançado no rio Itapemirim, que está aqui. Só que esse córrego, ele não tem o separador absoluto. Então, o esgoto ele é coletado e ele é lançado no córrego e vai para o rio Itapemirim. Então, na nossa análise, quando a gente fez o estudo, eu considero que, apesar de ter a coleta de quase 100%, o tratamento aqui é zero. Então, com isso, esse índice que era apresentado, ele passou a ser mais real. E a gente descobriu que dentro da estrutura existia uma técnica que o Bruno já citou aqui, que é a chamada tomada de tempo seco, que é um arranjo que se faz na rede pluvial para tentar conter o esgoto e direcioná-lo. E a gente percebe que ele é muito ineficiente. Primeiro que ele exige muita manutenção, e a concessionária não tem perna para dar essa manutenção. Entope, transborda, extravasa, e com isso o esgoto constantemente estava sendo jogado para o córrego e, consequentemente, para o rio. E quando chove, toda a carga de água adicional que há no sistema pluvial, ela leva o esgoto todo para o rio.
Então, é uma estrutura que nós decidimos eliminar em Cachoeiro. Nós estamos em busca disso. Tomada de tempo seco não é solução para sistema de esgotamento sanitário. Cachoeiro tem essa realidade aqui em termos de economias ligadas. Então, nós temos 61.035 unidades ligadas no sistema. Mas tem também 3.915 que não estão conectadas, por diversas razões. A gente vai ver aqui. Então, por aqui, a gente já tira um número de que a acessibilidade, ou a universalização, né, em termos do contrato, é de 94%, que já é bom, né? Mas quando a gente começa a analisar essas subbacias, a gente vai chegar num número diferente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma subbacia, que é do Córrego Basileia, que nasce aqui e vai para o Rio Itapemirim. Então, nós pegamos essa subbacia e fizemos a identificação da rede de esgoto lançada, como é que ela está conectada, e chegamos a algumas conclusões. Por exemplo, desse subsistema, nós temos 21.300 metros que foi identificado como sistema separador absoluto. Isso corresponde a 86% daquela subbacia. E encontramos 3.480 metros em redes mistas, compartilhadas com o sistema pluvial. E o grave é que toda essa rede mista, ela estava sendo lançada diretamente no curso d'água. Dessa de separador absoluto, somente 78% estava sendo conduzida ao interceptor, que é a margem do rio, e direcionada para a estação de tratamento. Então, na nossa avaliação, a nota de eficiência desse subsistema é de 78%. E com isso, a gente vai encontrando diversas situações difíceis de resolver e que a concessionária não tem competência para isso e nem a Gersa. Aí tem que ter a presença do município, como poder concedente, para tentar equacionar essas questões. Por exemplo, essa casa aqui atrás tem o Córrego Basileia. Mas essa rua aqui, ó, possui a rede de coleta de esgoto. Só que quando ele construiu, aqui tem um porão. E na lógica de construção dele, todo o sistema de esgotamento está sendo direcionado para trás. Então vai ter que ter intervenções aqui. Aí poderia falar assim, ah não, mas aí pode fazer uma rede de coleta de esgoto por trás. Mas só que logo na frente, ó, é aquilo que o Bruno também já apresentou. Um outro proprietário aqui fez o aterro desse córrego. Ele próprio colocou a manilha na bitola que ele entendeu ser suficiente e aterrou e construiu em cima. Então, como que nós vamos passar uma rede coletora de esgoto por dentro? Difícil. Então, o município vai ter que agir. Obra irregular. Seguindo, aqui a travessia, essa avenida aqui, ó, Avenida Aristides Campos, ela é federal, é uma avenida federal dentro da cidade. E por aqui passa um sistema de galeria desse córrego. E essa lojazinha aqui, ó, edificou exatamente em cima, é um comércio. Então, como é que nós vamos derrubar isso? Está construído aí há trocentos anos. Difícil solução. Aí a questão da manutenção, da conexão das redes que estão aqui nessa região para o rio, como que a gente faz isso? Difícil. Existem também situações em que a galeria estava coberta e desmoronou, não existe manutenção, é fundo de terreno, a gente não consegue acessar, então a manutenção fica prejudicada. Então, são inúmeros os problemas que nós estamos identificando na elaboração desse diagnóstico.
O que nós já fizemos são essas subbacias aqui, aquelas que eu relacionei em verde, e os resultados são esses aqui, prontos, né? Então, nós temos, por exemplo, na bacia do amarelo, o que está sendo direcionado dessa subbacia para o tratamento, 93%, 86%. Então, cada subbacia possui um índice de direcionamento. E isso aqui é que preocupa. Por quê? Porque isso aqui está sendo lançado diretamente nos cursos hídricos, esses percentuais. Aquele que eu citei lá, ó, do aeroporto. O aeroporto, né? Aqui, está aqui, ó. 0% é direcionado para ET. Ou seja, todo o esgoto dessa região está sendo lançado no Rio Itapemirim. Então, para cada uma dessas subbacias, nós estamos gerando termos de notificação para a concessionária em busca de soluções. Soluções difíceis? Na grande maioria dos casos, não. Vou mostrar alguns casos aqui interessantes. Depois eu volto a essa daqui. Por exemplo, na rua 25 de março, no centro da cidade, tinha essa situação aqui, ó, onde essa rede pontilhada aqui, ó, ela é compartilhada com... Ela está sendo coletada, esgoto, é separador absoluto aqui, só que chega nesse trechinho aqui, ó, ela era jogada dentro da rede pluvial e jogada direto no rio. Então, bastou simplesmente fazer uma extensão de 50 metros aqui, ó, e toda essa região, essas casas aqui, ó, que antes estavam sendo direcionadas para o rio, está sendo direcionada para o tratamento. 50 metros de rede, custo baixo, isso já foi feito. Essa outra aqui, ó, é do Paraíso. Então, toda essa rede aqui, pontilhada aqui, ela é separador absoluto, é rede exclusiva de esgoto, só que chega aqui na frente, existe uma tomada de tempo seco, o compartilhamento de pequenos trechos com a rede pluvial e, consequentemente, o lançamento temporário na rede do córrego. Então, foi feito aproximadamente 300 metros de rede aqui, separando a pluvial, criando caminho para que o esgoto de toda essa região aqui fosse direcionado para a estação de tratamento. Então, hoje, na cidade, nós estamos fazendo diversas intervenções pequenas, né, porém com resultados espetaculares. Com certeza, né, essas integrações que são feitas é um pente fino que nós estamos fazendo, e a essência do nosso trabalho é a eliminação das tomadas de tempo seco ou daqueles pequenos trechos de lançamento indevido, que vai contribuir. A gente vai chegar no 100%? Não, porque existem aquelas ocorrências anteriores, que vai depender da prefeitura, ação de polícia, regramentos diferentes para que a gente possa obter o 100% final. Mas a gente vai conseguir eliminar pelo menos uns 30% de lançamentos irregulares que a AGERSA está identificando passíveis de serem resolvidos. A estimativa que a gente faz é que, para resolver todas essas questões da sede e do município, nós ainda vamos ter que investir em torno aí de 16 milhões. Né? Então, nós diluímos isso em 5 anos, estabelecemos com a concessionária, para que não haja impacto na tarifa. Esses 16 milhões, eles já estavam sendo considerados na arrecadação que o 9º termo aditivo definiu lá em 2011. Então, essas obras atuais, elas não vão ter reflexo tarifário, elas vão ser executadas. E aí a concessionária está trabalhando, né, ao comando da AGERSA. Então, a agência reguladora, efetivamente, ela está no controle do aperfeiçoamento desse sistema. E voltando aqui, ó, o que a gente entende hoje, né? Já falei, mas nós estamos perseguindo a questão da tomada de tempo seco. E 7% de toda a rede
ela está sendo lançada diretamente no rio Itapemirim ainda. Então aí a gente começa, bom, aí faz sentido, né? Você andar pelo rio, quando chove a água está escura, você olha as redes pluviais, tem esgoto lançado, tem um mau cheiro característico do esgoto nas redes pluviais, aí você começa a ter uma noção de que a coisa está certa. Então a conta que a gente faz é que existe 94% de acesso de coleta, porém o tratamento ele só está sendo executado em 66%. Então a gente quer ter esse ganho de aproximadamente 30% só com essas pequenas intervenções que vão ser feitas ao longo aí dos 4 anos, né? Então, ó, por que a gente quer eliminar a tomada de tempo seco? Então aqui uma rede pluvial, né? É o córrego que tem o seu curso normal, aí a concessionária vai e faz uma barragenzinha, e aqui no canto ela cria um dreno que leva para o sistema absoluto. Só que o nível aqui é de 2, 3 centímetros. Qualquer carga hídrica adicional a esse curso aqui, ele transborda e aí vai direto para o rio. Pequenos entupimentos, né? E existe muito aqui, tem até a figura de uma sacolinha, né? Qualquer coisinha vai fazer o extravasamento, ele vai deixar de drenar, vai transbordar e vai para o rio. Então nós estamos na caça às bruxas mesmo. Aqui é um outro sistema que ele faz na saída do rio, né, na drenagem que sai do rio. Eles fazem um anteparo, é uma coisa bem rústica, né? Coloca aqui um tubo e esse tubo aqui é conectado ao sistema de tratamento. Então dizer que periodicamente, né, o servidor lá, o funcionário da concessionária vai entrar aqui para limpar isso, não dá para acreditar. Por mais boa vontade que se tenha, não entra, né? Não entra, porque são situações de difícil acesso e a coisa não funciona. Então nós temos que eliminar, e eliminar a montante, né? Aqui é um outro sistema, faz-se uma divisória, aqui a drenagem, tenta desviar, mas qualquer coisinha passa para cá. E aqui a ineficiência dela, que ela vem e transborda, e existem registros periódicos lá de extravasamento. E associado a isso, no período em que isso aqui está funcionando teoricamente, existe um acúmulo dentro da galeria pluvial de esgoto. Isso atrai insetos, baratas, ratos, né? Aí a saúde pública está comprometida. Então, efetivamente, essa estrutura nós estamos trabalhando para eliminar. Bom, atuação da GERSA em 2017, esse ano. Nós já fizemos 37 vistorias de obras, todas registradas em relatórios, está disponível no nosso site. 7 relatórios de fiscalização dessas subbacias que nós citamos. 19 relatórios de vistoria, motivado muitos deles por demandas do próprio município de extensões de rede. 15 relatórios de ouvidoria, que a GERSA tem uma ouvidoria, reclamações são verificadas em campo, e 9 relatórios de atividades gerais que a agência está desenvolvendo. E para finalizar a nossa explanação, a gente faz alguns apontamentos no sentido da gente mostrar a importância da agência reguladora municipal, né? A gente vai apontar aqui algumas evidências que fortalecem isso. É uma estrutura que funciona e que hoje, em Cachoeiro, nós temos um corpo técnico que, dentro de 4 anos, que é o mandato que eu tenho, né, a gente pretende eliminar esses problemas aí que estão sendo apontados. Então, o papel da agência reguladora, da regulação, ela é extremamente importante para garantir a eficiência do serviço, porque isso não estava sendo visto.
e também no atendimento aos interesses públicos, de maneira racional, equilibrando as relações entre prestador, usuário e poder público. Então, por exemplo, hoje, a tarifa de água e esgoto juntas, já falei, ela é inferior àquela que é praticada pela CESAM, porque existe um limite estabelecido por lei que ela não pode ultrapassar. Então, qualquer aumento tarifário lá nunca pode ser superior à CESAM. Isso foi firmado em lei. O investimento que foi feito, em torno aí de 360 milhões ao longo desses anos de concessão, se a gente considerar 50 anos de vigência de contrato e a quantidade de economias que hoje contribuem para o sistema de água e esgoto, a gente vai chegar que esses investimentos, por ano, cada unidade ela está contribuindo com em torno de R$ 85 por ano. E a tarifa média das unidades de consumo da cidade, ela está girando em torno de 110. Então, é como se fosse um 13º. Ou seja, a cidade, cada unidade consumidora, ela contribui com um mês a mais por ano para viabilizar todo esse sistema de melhoria, para justificar esse investimento. Então, todo esse investimento do sistema, ele está sendo feito e foi feito sem subsídio, com recursos da tarifa, e é possível fazer. É possível fazer. Basta que se tenha equilíbrio econômico e financeiro. A atuação da agência, ela deve basear no estabelecimento de regras que garantem um incentivo ao mercado, porém, ao mesmo tempo, mantendo a regularidade, continuidade e eficiência do serviço prestado. Foi falado nisso aqui. Então, nesse mecanismo lá de Cachoeiro, qual foi o incentivo, qual foi o atrativo, o que motiva agora, então, a BRK a procurar sempre a melhor tecnologia para desempenhar o seu serviço? Foi a taxa de retorno do investimento. Então, além da atribuição de cuidar do sistema, foi oferecido para o investidor uma taxa atrativa. Taxa que, se ele investir, ele não vai conseguir no mercado uma taxa igual. Isso está embutido na tarifa. Então, hoje, lá na época do edital, em 97, foi oferecido em torno de 18% de taxa de retorno. É uma taxa alta, se a gente considerar a realidade atual. Mas foi o atrativo. E, em cima disso, ele se desdobra em dar conta. Então, quanto mais ele investir, melhor para ele. Porque o investimento nesse setor está assegurado com essa taxa de retorno. Por esse motivo, a análise econômica e contábil dos investimentos realizados, aliada à fiscalização maciça, é de extrema importância para que a gente possa manter a qualidade do serviço. Então, é todo um enredo, é todo um escopo, né, que tem que ser considerado. Resultado não surge da noite para o dia, ele é construído por diversas decisões. Atualmente, apesar do marco regulatório ter sido estabelecido por essa lei 11.445, não existe nenhum tipo de norma que estabeleça critérios de estruturação das agências. Não tem isso. Isso é uma falha. Então, nós temos que trabalhar, posteriormente a essa lei, a definição de uma estrutura para a montagem das agências, porque isso está em aberto. Verifica-se hoje a existência de muitas agências com as mais variadas estruturas. Isso foi evidente aqui nas explanações. E essa falta de regulamentação, de estrutura mínima, faz com que as agências de maior porte tenham dificuldade para a realização de fiscalização direta, por exemplo. Então, com todo respeito, mas para contribuir. A agência reguladora estadual, que regula a CESAM, a SAAI, com certeza tem dificuldade de fazer um levantamento desse, como nós estamos fazendo em Cachoeiro. Não vai ter recurso disponível para exercer. Então, ela tem que acreditar nas informações que são apresentadas. Quando vai a campo, descobre coisas diferentes.
né? Então, a necessidade da gente instrumentalizar agências locais, agências municipais, com estruturas bem definidas para se cumprir esse papel. Foi apresentado muito bem pelo nosso palestrante aqui. A distinção das funções regulatórias das agências é extremamente importante para que se supere os padrões imperfeitos de atuação desses órgãos, além de garantir a segurança dos investidores e a própria credibilidade dos reguladores, né? Essa distinção deve ficar clara na lei de criação de cada agência, a qual deve também abranger todas as características que envolvem agências reguladoras: autonomia decisória, financeira e de tecnicidade. Então, isso está faltando, né? É por isso que as coisas não acontecem. Visando a melhoria estrutural das agências reguladoras, bem como esse alinhamento, né, essa carência que eu levantei aqui, dessas rotinas regulatórias, o governo federal, através do Ministério das Cidades, abriu uma chamada pública em 2015 para que 5 agências fossem selecionadas a participar de programa de melhorias da regulação, por meio do Interáguas, o qual compreende a disponibilização de consultorias selecionadas por meio de licitação para realizar a construção de normativas, operacionalização da fiscalização direta e indireta e sistema de informações que contribuem para as rotinas das agências. Então, essa falha existente, ela está sendo construída, uma solução. E a AGERSA, ela está participando desse projeto e o resultado desse trabalho será ofertado para todas as demais agências ao fim do projeto intitulado Regulação. Então, esse ano já está concluindo a parte de regulação, né? E acreditamos que ano que vem todo esse material vai estar sendo disponibilizado aí. Opa! Aí agora enrolou, hein? É a última transparência. Então, por exemplo, voltando à importância da estrutura das agências, hoje a AGERSA ela conta, né, com um quadro efetivo de servidores, o que contribui para o atendimento do princípio da tecnicidade. Somente técnicos de regulação envolvidos na regulação direta e indireta, a agência conta com 6. Então, nós temos recursos humanos que possibilita o acompanhamento diligente do prestador. O fato de ser municipal possibilita a AGERSA o contato mais próximo com o prestador e facilita a fiscalização direta, pois os deslocamentos são mais fáceis, né? E, por outro lado, essa mesma proximidade ocorre também com a classe política, que é complicado, né? Por isso, o princípio da independência decisória é de extrema importância numa agência municipal. Então, a pessoa que mais apanha na agência reguladora é o diretor-presidente. Então, ele tem que ter uma proteção, né? Então, na AGERSA eu tenho um mandato, né? A gente sempre fala isso, né? O prefeito, ele nos indicou, né? Fomos sabatinados pela Câmara de Vereadores, tecnicamente, fomos aprovados. Então, eu tenho 4 anos para trabalhar, a menos que eu cometa algum ato que desabone tudo isso. Aí eu posso ser, né, exonerado. Mas o meu mandato é de 4 anos. Então, a gente trabalha alinhado com a prefeitura, porém não subordinado decisoriamente e nem recebendo pressões, porque a tendência natural do ente de governo é de não querer conceder tarifa, né? Ou de querer fazer investimentos para atender determinadas prioridades internas. E a gente tenta e consegue, né, manter isso aí dentro de um nível de conforto. Então, a gente tem que ter essa independência. E lá na AGERSA nós temos. Nós vivemos de taxa de regulação e da outorga da água, né? Então, a gente tem a suficiência financeira também. A AGERSA hoje funciona
e demanda em torno de R$150 mil por mês para custear toda a sua operação. A gente consegue arrecadar um pouquinho mais do que isso. Então, a gente não se preocupa. A gente não depende financeiramente do município. Então, reunindo essas diversas forças aí, a gente consegue efetivamente recomendar, né, para a construção da ideia de agências reguladoras municipais.